agora só tem o Brasileirão para disputar. Falando sério, assim, primeiro assim como todos os torcedores do Internacional, eu estou muito triste, muito chateado e a forma como eu reajo, quem me conhece um pouco mais sabe, é essa de ficar assim, destruído por dentro. E a gente o torcedor do Inter tá tendo uma atrás da outra, uma pancada atrás da outra com requintes de crueldade. Pelo menos ontem não foi nos pênaltis, tá, Kelly? Pelo menos ontem não foi nos pênaltis, né? Porque não teve cavadinha, né? Não teve isso. Então já foi eliminado já no tempo normal, assim, porque realmente é muito difícil. Mas o meu destaque inicial foi em cima da incompetência de quem comanda o Esporte Clube Internacional hoje, que agiu de forma muito, muito amadora nos últimos dias. E eu estou falando especificamente sobre essa eliminação, não sobre o combo de 8 eliminações consecutivas dentro do Beira-Rio, que é um vexame, também é um fiasco. Mas sobre essa eliminação, o Inter assumiu o risco. O Inter correu esse risco que foi calculado. Aliás, mais do que calculado, ele foi projetado. Por quê? 2 jogos antes do primeiro mata-mata contra o Juventude, o que a gente ouviu? Do próprio treinador, do Kudê. Está na hora de, em outras palavras, né, focar nos mata-matas. Aí o Inter rifa 2 jogos no Campeonato Brasileiro, contra Fluminense e Vasco, vai para o primeiro mata-mata da Copa do Brasil contra o Juventude, perde, demite o treinador, não tem outro técnico pronto. Um clube da grandeza do Inter não tem um treinador pronto para assumir no outro dia ou 2 dias depois, e não venham me dizer que a convicção era no Roger, porque não era. Não, claro Tanto que o Inter foi buscar outros nomes e informações confirmadas pelos próprios treinadores, ou pelo menos um confirmou, que foi o Sérgio Conceição, que foi procurado. E aí o Inter abandona as Copas. Ao ir com um técnico interino, e nada contra Pablo Fernandes aqui, tá? Ao ir com um técnico interino, o Inter abandona a competição antes dela começar. Aliás, abandonou o segundo jogo de Copa do Brasil, né, abandonando a competição, e depois vai para uma Copa Sul-Americana, no primeiro jogo, no jogo de ida, rifando o jogo. Além da incompetência, então, para encurtar a história, tem aí uma pitada muito significativa de prepotência. De quem diz o seguinte: vamos lá jogar sem treinador, porque nós vamos ganhar. E a prepotência, o resultado no futebol é queda, é eliminação, é vexame. Então o Inter colheu aquilo que plantou. Essa relação que o Vaguinha faz nesse momento com a prepotência é a grande verdade disso tudo que nós estamos falando. É a coisa mais certeira que eu ouvi nos últimos tempos. Quando a gente brincava, Vaguinha, quantas vezes tu viu falar no Palácio dos Enfeites? Existe uma arrogância curiosa e não justificada, né, Vaguinha? Não é justificada, não tem cabimento. E é exatamente esse ponto. O Inter não conseguiu nunca fazer o diagnóstico correto do que estava construindo. Nunca conseguiu. Não, nunca. Assim... Deixa eu te interromper só um pouquinho para a gente abrir mais um fio aí de 3 minutos, porque esse assunto vai render mais tempo, e aí o Munari consegue comentar com tranquilidade, e depois eu leio alguns colorados aqui no nosso chat. Vai lá, Munari. Eu acho que o ano inteiro do Inter é marcado por isso, né? Desde o confronto contra o Juventude no Gauchão, o Juventude é um time de Série A que está fazendo uma boa Série A, né? Não por acaso o Roger foi contratado, e o Inter tratou meio que aquela semifinal assim como se fosse um time do interior daqueles de Série C, Série D. O Inter vai no primeiro jogo lá, empata contra o Juventude em Caxias, e meio que o ambiente foi assim, nossa, empatou no Jacone, que absurdo, como se o Inter tivesse que ir no Jacone e patrovar o Juventude. Aí quando foi eliminado pelo Juventude, não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Quando voltou do tempo parado, foi enfrentar o Belgrano, que era o jogo que o Inter perdeu a chance de classificar direto na Sul-Americana. Também não teve mesmo, foi jogar em Barueri, não se preocupou em levar um jogo para um lugar que fosse ter torcida, não pensou assim, pô, vamos jogar contra os caras uma decisão. E aqui tu lembra de algo que para mim ontem o Vaguinha falou isso na jornada, a gente brincou aqui ontem com o negócio do play-off, todo mundo fala o play-off e o Vaguinha disse, vamos parar de onda, né? Repescagem. É repescagem, né? É repescagem. Aliás, o Inter era para ter sido eliminado da Copa Sul-Americana num jogo lá no Jacone. E o Inter só não foi eliminado porque o Fabrício fez uma defesa milagrosa no fim do contra jogo. o Delfim. Era pro Inter já estar fora da Copa Sul-Americana. Então o Inter foi eliminado na repescagem de uma competição que não é do tamanho do Inter.
E ainda assim existe arrogância na construção do grupo. Mas desculpa, eu só queria... Não, porque sim, é isso eu aí. vi, hoje até vi uma matéria, o Diverio escreveu, o playoff. Que playoff? O Inter foi segundo num grupo que não tinha condição nenhuma de ser segundo. E isso é que me chama a atenção, porque existe no Inter, no conceito, no centro do Inter, uma ideia de que toda ação é intocável. Como se fosse assim uma coisa... Não, já que a diretoria do Inter fala, acabou, tá certo. E não tá, né? E lembra que como foi segundo também, tratando a Sul-Americana desde o início, como assim, a Sul-Americana é a competição menos importante, a gente quer primeiro o Brasileirão, as 38 finais, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e essa ideia. E o Inter não está em condições de tratar a Sul-Americana. O Inter primeiro, no início do ano, tratava o Gauchão como um super importante. Aí depois meio que desdenhou da Sul-Americana. E isso que o Vaguinha falou do jogo de Rosário, eu tenho certeza. Entre eles, o assunto foi, a gente não vai tomar uma goleada, porque o Rosário Central tá mal, no Beira-Rio a gente recupera. Só que o Inter não recupera contra ninguém no Beira-Rio, gente. O próprio, voltando um pouquinho ainda com o Cudê no comando, o próprio não consumam merda, respeitando a nossa audiência, que o Cudê utilizava muito, era uma tentativa de calar a opinião pública que estava vendo o que estava acontecendo e prevendo essa fiasqueira que se repete competição após competição. A arrogância e a tentativa de calar e esconder os fatos. E o não consumam merda, que era do Cudê, tinha a assinatura de quem comanda. O presidente nunca citou a frase, mas sempre assinou aquilo que foi dito pelo técnico Eduardo Cudê. Então, a tentativa de alerta por parte da opinião pública, e aqui eu estou falando, imprensa em geral, torcida em geral, influencer, pode me chamar de influencer, eu não gosto desse termo, tá? Mas torcedor, e aqui eu me posiciono como torcedor, nós tentamos alertar que a fase era ruim, que as coisas não estavam acontecendo, que a arrogância, a prepotência estava imperando dentro do Esporte Clube Internacional e houve uma tentativa de calar essa voz, com o não consumam merda. Bom, aqui a gente não vai calar a voz de quem está nos mandando mensagem, quem está participando aqui no nosso chat. O André dos Santos Tomé da Cruz diz, bom dia, pessoal. O Inter, na verdade, sempre teve só um culpado pelos fiascos, o senhor Alessandro Barcelos. O Paulo Costa, Vaguinha, esse grupo nem Guardiola conseguiria fazer jogar futebol. O Martim Caetano Gugel, sem valsa no que vem, pessoal, para não dar azar. Rogério Fontana, Vaguinha. O Vaguinha não está sabendo interpretar o planejamento colorado. Com uma competição a menos, sobra mais tempo para cuidar do gramado. E o Eduardo Rezer, para fechar por sobre aqui... isso. Muito bom o gramado do Beira-Rio ontem, né? Para um gramado que estava condenado, talvez a gente tenha que sair do Beira-Rio porque não estava bom o gramado. Bah, me impressionou como estava bom o gramado ontem. E o Eduardo Rezer, para fechar por aqui... irônico. Vamos falar a verdade, o Inter achou que passaria com facilidade em ambas as competições, contra o Juventude e contra o Rosário. Arrogância, prepotência e o futebol pune esse tipo de situação e o Inter está sendo punido. Que sirva de lição, que sirva de lição. Eu queria, não sei qual é o próximo... O próximo tema é o trio Alan Patrick, Valência e Borré. Tá, é que na verdade é uma pergunta que eu queria provocar aqui, que pode até ser em cima desse tema. Então já abre contagem, por favor, para acabar logo. Tá, não, mas aí eu vou ter que passar para o próximo tema, porque já são 10h18 da manhã e a gente está recém... Isso, abre contagem. Já 10 minutos do primeiro tema. Os próximos dois, porque tem a ver com o Roger também. Tá, então abre a contagem aí pra gente falar do trio do Inter, que a gente quer entender se Hoje vai nós só aparecer mais, quando vai aparecer mais. Borré, Valência e Alan Patrick, e a gente ainda tem uma sonora do Alan Patrick para rodar, mas abre aí. Não, é que a gente pode fazer só um tema de 30 minutos falando de ontem. Porque Não, é a isso gente aí. tem outros assuntos aqui no isso. nosso planejamento. O Tá? do Grêmio, Quando tiver vamos- uma proposta de ser só um tema... Manda no outro dia de manda noite. no grupo. Tu quer mudar o programa hoje de manhã? A gente tem um grupo ali que planeja. Quando quiser 1 hora de um assunto só, tu pode sugerir outro nós. Só eu senti um pouco de críticas. Ela Vai, não levantou o CCD. cartão Vaguinha, ainda. conta. Todo A tempo. discussão para mim é outra, tá? A discussão é a seguinte. Nós, e eu falo nós, o conceito, o contexto esportivo do Rio Grande do Sul, No Sotro. torcedores,
nós tínhamos uma ideia de que o Inter havia construído um grupo de jogadores infalível. Certo ou errado? Infalível não, não existe infalível. Não. A análise. A Infalível, não. análise inicial era de que era um grupo muito bom. Isso. Muito bom. Um Eu grupo ainda muito acho que o grupo forte é bom. para enfrentar todas as competições. Isso aí, eu tô com Vaguinha. Eu ainda acho que o grupo é muito bom. Foi essa leitura que se fez em relação às contratações do Inter. A pergunta, erramos? Não, eu ainda acho que o grupo é muito bom. O Borré é bom jogador. eu não acho mais O Valência é grupo bom bom. jogador. O Alan Patrick é bom jogador. Bruno Henrique é bom jogador. O Maurício, que estava aí, saiu e é bom jogador, faz Então falta. tu acha que perde por quê? É tudo bom jogador? Por uma série de circunstâncias. Teve a enchente, teve a volta, teve o problema com o trabalho do Munari. Eduardo Cudê, não andou. O Bustos é bom trocou o jogador? treino. É bom lateral. Tá Não é aí bom o lateral, Alário. O Bustos não é bom lateral. É bom lateral. Não, ele não é. Sabe por que ele não é bom lateral? Porque eu aprendi na escolinha, no Secob, ali na Vila Ipiranga, quando eu comecei, que o lateral tinha que saber cruzar uma bola para a área. Então tá ele numa não pode fase. ser considerado um bom lateral se ele não sabe cruzar uma bola para a área. Ponto. Ele não é bom jogador. Acabou a discussão e tá fazendo biquinho. Biquinho para ganhar aumento. Por quê? Por que ganhar aumento? Ele tem um contrato com o Internacional, aí ele quer ganhar aumento. Não consegue fazer um cruzamento para a área. É bom jogador? Não, não é bom jogador. Bruno Henrique é bom jogador? Bom jogador, não é bom jogador. Para qual time? Pra qualquer time. Não, do pro Inter ele não é bom jogador. Bom. Ele não desarma, ele não arma, ele não passa, ele não cruza, não é bom jogador. Próximo. Vamos lá, mercado. Mercado é um jogador que sabe se posicionar, mas não tem mais força e velocidade. Vitão. Tá na curva descendente. Vitão. Vitão tá com a cabeça em outro lugar. Arangues, esse. Esse. Tá, Thiago Maia. Bom, se o Flamengo facilitou a saída dele, tá explicado por que facilitou tanto. Fernando. Bom jogador. Alan Patrick. Bom jogador. Sem força. Valência. Muito bom jogador. Borré. Completamente descompromissado o Valência. Wesley. Borré ontem se dedicou. Wesley. O Wesley também dois jogos bons, 3 jogos bons e ontem não conseguiu driblar um jogador. Então eu tô começando a achar que a gente errou quando a gente pedia a queda do Cudê. Se o time é tão ruim assim, não era problema do treinador. Não, é que Tem a ver tu com- não É, errou. os jogadores Não, são tu ruins. não errou. Os Não, tu não jogadores são errou. ruins. Tu não errou porque tu não queria a queda do Cudê. Então tu não errou. os jogadores são todos Tu não ruins, errou, não era tu culpa do queria a treinador. continuidade do Cudê. É óbvio que tem culpa do treinador. Os jogadores são ruins. Tá. Não O vou dizer que treinador, todo mundo é ruim. entregaram a chave do clube pro treinador. Amarelo pro Munari e pro Vaguinha. Se todo mundo é ruim. Primeiro, porque eles não estão respeitando o tempo. Segundo, porque eles não debatem o tema proposto pela produção. Então, Qual era já o tá tema? amarelado. Desculpa, nos Era perdemos. O trio, Valência, Borré e sei lá mais quem é, Alan Mas Patrick. a gente acabou falando, eu acho que, Falaram um pouco. que o trio, Kelly, Não, o o trio não trio... tá funcionando, não funcionou ontem Não, junto. mas E foi- existe uma expectativa em cima desse trio. Assim, já que o assunto é o trio ele tem que estar dentro de uma engrenagem. Não pode ser o trio pelo trio. Claro que o torcedor, e ontem eu falei aqui, nossa, o trio, Alan Patrick, Borré e Valência, completamente desentrosado. Isso aí. Aí tu também. pega um jogador que não tem envolvimento, que foi o Ener Valência no jogo inteiro ontem, sabe? Vou ficar esperando a bola aqui no meu pé e vou tentar resolver quando ela chegar. Tu pega o Alan Patrick que tá sem força, completamente sem força. Ontem machucou o joelho. Deve ficar fora agora, né? Eu fiz o alerta aqui, né? Fiz o alerta aqui. Além da preocupação com os jogadores fracos fisicamente, sem força, sem músculo, o risco de lesão ele é muito alto para esse grupo de jogadores do Inter. Altíssimo. Aí tu pega isso, aí o Borré, pelo menos comprometido, tava. Pelo menos estava engajado. Mas também jogando muito pouco. Mas não posso ser definitivo com o trio. Eles são bons jogadores. Se tu tiver uma engrenagem, mas essa engrenagem só vai voltar depois. O time faliu, Kelly. Perfeito, mas aqui time ninguém tá faliu. pedindo pra tu ser definitivo com o trio. A gente queria que tu fizesse exatamente essa análise que tu tá fazendo. Eles precisam de mais tempo, eles precisam jogar mais juntos, eles precisam mostrar um pouco mais. O Valência tem que voltar a cabeça um pouco mais pro Inter. É Tá preciso, tudo certo. ter isso. uma engrenagem, Kelly. Muito bem. Que funcione por trás deles. Senão não existe mais assim a individualidade de resolver. Não vai resolver. Ainda mais contra um time argentino muito bem postado atrás.